Pois é, eu tive a honra, a alegria, a bênção de conhecer Edivaldo na minha época de juventude espírita. Olha que faz tempo, né? Bote aí pelo menos 5 décadas. Eu tinha por volta de 15, 16 anos e morava em Recife. Participava da Federação Espírita Pernambucana e assisti uma palestra inesquecível, uma palestra que ele fazia sobre Maria Madalena. Curiosamente, eu estava num local meio ao lado da tribuna, né? E em determinado momento, um efeito extraordinário, um efeito físico extraordinário, foi um cheiro muito forte, um perfume muito forte. Então, a palestra, o clima, o cheiro, tudo isso marcou muito e eu me tornei uma trabalhadora do movimento, né? Acompanhei muitas vezes a nossa querida e saudosa irmã Nina, da livraria, em vendas de livros de Edivaldo, até que 10 anos, cerca de 10 anos depois, eu me transferi aqui para o Rio Grande do Norte. E Edivaldo, ele sempre lotou, vamos dizer assim, não apenas a federação, mas eu me lembro de palestras de Edivaldo no Geraldão, aquele ginásio imenso. Então, sempre lotado também, né? Então, aquelas palestras maravilhosas, as suas temáticas, me impressionava a sua memória, né? Que ele revelou posteriormente, que ele via os próprios cenários e que recebia todo o processo o intuitivo, ou até mesmo ouvia os espíritos. E aí, quando eu vim para o Rio Grande do Norte, continuei, logicamente, né, acompanhando a trajetória dele, que passou mais de 50 anos vindo aqui ao Rio Grande do Norte. Eu tive a felicidade, à época que eu era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, de hospedá-lo. E aí, além de conhecer o orador, né, o irmão, o trabalhador, a gente pôde estreitar alguns laços mais, né? E eu dizia um dia desse a uma amiga que perguntou sobre ele, digo, olha, a melhor criatura do mundo para hospedar, melhor criatura do mundo. Quando a gente ouve dizer que tem orador por aí exigindo hotel 5 estrelas, jantares e tudo, Divaldo era de uma simplicidade extraordinária. Eu ainda me lembro dele de pijama na minha sala, assistindo comigo um show de Assis, um show de Sarah Brightman. Imagine, né? Que mulher bonita, que voz bonita, né? E ainda, à época, as últimas vezes que eu hospedei, assisti um pedaço de Harry Potter com a minha filha adolescente. Então, ele tinha essa maneira, e acho que é esse lado também que é importante a gente trazer, a simplicidade, né? E a maneira fraterna, alegre, simpática de convivência. É muito bom a gente conviver, porque quando a gente vê de longe é uma coisa, né? E quando vê de perto, a situação muitas vezes se modifica. Então, para mim, pessoalmente, né, que eu o conheci em plena juventude, ele representou não apenas aquele que falava, mas aquele que vivia, aquele que exemplificava. Né? Então, era muito comum viajar com ele para o interior aqui do Rio Grande do Norte, viajamos principais regiões daqui, e quando passávamos pela terra de Macaíba, terra de Alta de Souza, tinha que parar, né? E tinha que comprar milho assado. Adorava milho assado, né? Aí dizia assim, Sandra, veio para cá, não é para fazer palestra, é para comer milho assado. E tá certo, faz de conta que eu acredito, né? E ele tinha, então, essa maneira extrovertida, brincalhona. Ainda me lembro de uma palestra que ele foi fazer pela primeira vez em Caicó, uma região lá dedicada a Santana, não sei se é Memorial de Santana, não sei como é o nome, Ilha de Santana. Eu só sei o seguinte, Divaldo parecia um popstar, né? Olha, era gente saindo pelo bueiro, né, do local, e aí era fotografia, aí ele agarrou-se comigo, no meu braço assim, não me solte, não me solte. E a gente percebia, né, que, além de tudo aquilo, havia muita timidez também, muita timidez, né? Então, ele tinha, aliás, eu tive a oportunidade de ver esses traços assim, né? E uma coisa assim que nos aproximou muito, né? É claro, essa convivência, né? Hospedando, né? Viajando com ele, tive a oportunidade de ir à Mansão do Caminho algumas vezes, né? Inclusive com o Geraldo, eu e ele fomos fazer um trabalho na mansão sobre a nossa querida Cecília Rocha. Foi quando eu conheci a nossa irmã querida, a Doce Luziane Bahia. Então, é tão baiana que até tem, né, a sonoridade de Bahia no nome. Então,
aquela maneira gentil, né? Então, eu fiquei lá, ele me hospedou lá, não, vai ficar em hotel, não, vai ficar aqui, na Mansão do Caminho. E aí eu digo, pronto, aí é o meu modo de ser, né, Luciano, Geraldo, que me conhece mais de perto, ele disse, e aí, Divaldo, passei, que saudade, disse, pois é, depois que você passou, eu tive que botar o povo todo na disciplina de novo. Ele tinha essa maneira, né? Me chamava carinhosamente de filho espiritual. Aí eu dizia para ele: tu tem tanta filha, mais filha do que os filhos, né, da Mansão do Caminho. E uma maneira assim extrovertida que a gente tinha de se relacionar. Lembro que quando surgiam os ataques a ele, né, eu não escrevia para ele no primeiro momento. Não, eu esperava passar um pouquinho e quando as coisas ficavam mais calmas, eu escrevia para ele assim: bem-aventurado, hein? Aí ele viu, por quê? Ele está lá no Evangelho, esqueceu? Né? Os que sofrem perseguição por causa da justiça, ou por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele dizia para mim algo que eu aprendi, e acho que é uma lição para todos nós. Depois a benfeitora Joana de Anjos me disse: nunca se defenda e nunca acuse. Então, esta alma generosa, esta alma simpática, esta alma afável, né, que nós tivemos a oportunidade de conviver ao lado, né, do orator, da verve, né, dessa oratória extraordinária. E uma vez, não esqueço nunca, né, então, ele estava no Paraná, nós fomos participar da Conferência do Paraná. Eu fui convidada pela primeira vez, e era eu, ele e Raul e Alberto. Eu disse, olha, eu até posso aceitar, agora não quero que Divaldo assista a minha palestra. Aí foi aquela coisa para lá. E eu comecei a falar, né? E falei que ali eu estava me sentindo inquieta, me sentindo assim, assada, né? Afinal de contas, eu estava junto de Júpiter, né? De Apolo, que era, no caso, o Alberto, né? E Saturno, o deus ancestral, né? Menina, aí, eu pensando que ele não estava lá. Sabe o que é que ele fez? Ele se escondeu por atrás do palco. Então, essa personalidade, a orientação constante, sempre. Então, a gente chegava, às vezes, em alguns eventos, alguns congressos, tinha um povo assim meio, né, desnorteado, ele dizia assim, minha filha, permaneçamos fiéis a Jesus e a Kardec, viu? Eu disse, senhor, eu vou obedecer na hora. Né? Então, são esses aspectos, né, esses cuidados, essa coisa linda que é essa personalidade. E enquanto todo mundo se descabelou, assim, todo mundo não, muita gente se descabelou quando ele desencarnou, eu usei uma imagem, assim, a gaiola abriu e o pássaro voou. E eu fico imaginando o encontro dele, sabe com quem? Com Sueli Caldas Schubert. Não tem como, eu me lembro, penso nele com a mãe, nele com o Nilson, com Bezerra, com Viana, né? Mas eu penso assim, em especial, pelo profundo amor e carinho que Sussu, né, como a gente chamava ela carinhosamente, sente pelo Divaldo. Deve ter sido um encontro, eles devem ter dado, dos dois, cada um uma gargalhada. Né? Eu acho lindo. Então, o pássaro voou. E um amigo meu usou uma expressão para finalizar, que eu falo que sou a mulher da cobra, uma expressão muito bonita, dizendo assim: ele voltou por uma estrada luminosa que ele construiu. Então, essa é a figura ímpar, né? E por mais que apareçam os opositores, os críticos de plantão, os pigmeus morais, como ele gostava de chamar, não interessa, o que importa é, em especial, a obra, né? O convite e, acima de tudo, o exemplo. Né? Então, eu acredito que eu sou uma pessoa agraciada por Deus pela convivência com almas tão importantes, né, na minha trajetória evolutiva. Desculpa se eu falei demais.